Doutor, nós temos um vídeo, eu gostaria que você acompanhasse conosco, que era a festa, inclusive, da redação, quando saiu o indiciamento, inclusive, do próprio Jair Bolsonaro. Vamos ver. Olha, eu tô abrindo falando que a PF confirmou que indiciou 37 pessoas pelos crimes de organização criminosa, tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, beleza? Lucas, acho que a gente tem que terminar falando o que vai acontecer agora, quais são os próximos passos. Vlad, então acho que a gente tem que lembrar que o inquérito já tá com o Moraes e ele vai mandar pro PGR, é ele que decide. Júlio, já achei as imagens que a gente estava procurando. Já dá pra pedir a arte. A arte dos núcleos? Dos 6 núcleos? Isso. Vamos deixar claro, então, bem claro lá que envolvia milícias digitais, um braço operacional e um braço do... Ok. Ok, obrigado. Ricardinho acabou de avisar que acabou o depoimento do Cid e ele tá saindo do Supremo. Bom deles. Ok. Mas no meu caso aqui não, eu tô recebendo já um monte de nota, vídeo, várias manifestações, executivo, do judiciário e do legislativo. Vamos juntar tudo aí. Gente, mas pra gente que trabalha em televisão, isso foi tão orquestrado, isso deixa tão claro, inclusive, toda essa manobra dos jornalistas, né? Eles ali, um se comunicando com o outro. Nossa, parece que você tá no The New York Times, né? Vamos dar uma notícia onde está tudo isso. Mas como o próprio doutor, né, Adriano acabou de falar, não existem provas, ou seja, não existe ainda um fator completamente contundente ou uma prova que seja realmente específica para colocar, inclusive, o próprio Jair Bolsonaro atrás das grades, né? Até porque se isso acontecer, eu acho que todos nós seremos os primeiros a dar a nossa cara a tapa e falar, olha, vocês tinham razão, sabe? Mas quando não existe isso, pra que agir dessa forma? Para que acabar com uma forma ou tentar destruir o outro de uma forma tão vil, mas tão desnecessária, ao ponto que nós sabemos que só está favorecendo um lado? E isso, eu acredito que isso não seja saudável nem para mim, nem para você, para ninguém, mas para ninguém, sabe? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente sabe que eles querem o comando total, né, da nação, do Brasil, enfim, eles querem ficar no poder como eles sempre ficaram, como ficaram ali 12 anos direto no poder e que não se formavam mais médicos no Brasil, tanto que tiveram que trazer o projeto Mais Médicos de Cuba, porque não estavam mais se formando médicos no próprio país. E ali vocês viram realmente a confusão que foi toda aquela história. Então nós sabemos que, por enquanto, tudo isso não passa dentro do jornalismo, como a gente costuma dizer, de tubo de ensaio. Então, ou seja, não existe prova, existe uma espuma muito bem feita, aonde é muito bem orquestrada para que nada realmente saia do controle e que eles consigam êxito. É aquela história, uma mentira contada 10.000 vezes vira uma verdade. Doutor, é com você. E eles fazem isso repetidamente, né? Em todas as áreas. Estão na área política, agora eles vão ver, para desarmamento eles vão falar e ignoram todos os números de queda de violência da gestão anterior. Eles vão falar na questão da saúde, vão dizer que está tudo bem, vão mostrar que os preços não estão aumentando, só que nós somos brasileiros e agora temos muito mais acesso à informação. A gente não é mais obrigado a ter essa única fonte para beber. Era muito difícil quando a gente ficava de mãos atadas. Felipe, eu vou te dar um dado aqui que é estarrecedor, é algo assim, chocante. O governo federal tem 600 mil funcionários. Isso é muita gente. Dos quais 300 mil estão no MEC, no Ministério da Educação. Tá? Desses 300 mil que estão no MEC, 100 mil foram contratados no segundo mandato da Dilma. Tá? E assim, a toque de caixa, altas comissões,
gente que ganha salários altíssimos, pesquisadores, mestres, doutores, gente que chega a ter carga horária de 6 horas e ganha salário de 25, 40 mil reais nas universidades. Tá? Isso é apoio político, em cima de curral eleitoral, que são as nossas faculdades. Tá? Nossas faculdades públicas viraram realmente curral eleitoral de apoio. Para você ter uma noção, só uma faculdade no nosso país, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem um orçamento anual de 3,9 bilhões de reais. No país, não temos 10 cidades com esse orçamento. Olha o poder político que isso traz. Olha o apoio político que isso traz. Então, atentado à democracia é isso. Golpe é esse tipo de coisa. É usar os nossos recursos para tomar a nossa liberdade de eleição, de escolha, de esclarecimento dos nossos cidadãos, que acabam votando equivocadamente se é que os nossos votos foram corretamente apurados. Porque é inconstitucional você entrar numa sala fechada e sair com o resultado da eleição. A Constituição diz que as eleições serão públicas e transparentes. Elas não são nem transparentes e nem públicas. A nossa apuração não é pública. Justamente o senhor Alexandre de Moraes, que saiu daquela sala proclamando o vencedor por menos de 1% dos votos. Né? Então eu estou aqui expressando o meu direito de opinião, de divergência. Peço que não me prendam, não hoje por causa disso, eu tenho filhos, eu tenho carreira, tá? Mas alguém tem que realmente começar a dar cara e a mostrar que tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada. Quando você vê a morte do jornalismo desse jeito, é porque tem grandes interesses ali por trás. Quando você vê a morte da educação do jeito que está, é porque tem interesses gigantescos. Pois é, doutor, eu acho que a gente precisa ter uma base, né, de transparência, principalmente, eu acho que em todo esse nicho, em toda essa fumaça que está sendo feita, eu acho que a gente tem que estender o nosso debate, sabe? Eu vou conversar, inclusive, com a nossa produção, para ver se a gente estende esse debate também para a próxima segunda-feira, para que a gente possa... você consegue estar aqui pessoalmente na segunda-feira, não? Ou vai ser difícil? Sim, vamos conversar. Porque daí eu quero trazer outros personagens também, para que a gente possa debater um pouco mais sobre esse assunto, porque eu acredito muito que até segunda-feira isso vai ter um desdobramento absurdo. Vai ser. Então a gente precisa ficar muito, mas muito de olho em toda essa manobra que está sendo feita. Você quer ver um fato histórico gritante, e a sua audiência, o seu público deve gostar desse tipo de informação? A gente teve durante a pandemia uma verdadeira caça à divergência de opiniões ou à divergência de interpretação de condutas médicas ou sanitárias, né? E o que a OMS falava era a regra, tá? Então ninguém podia contradizer a OMS. Você sabe que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o braço da ONU que deveria postular pela saúde global, somente retirou dos códigos internacionais de doença, CID, homossexualismo como doença em 1991. Olha a vanguarda que tanto era colocada, que tanto era defendida, confie, aceita, não questione. Então, aqui dados históricos.
que comprovam manipulação de fatos, que comprovam que realmente Então há muita propaganda. deixa de ser homossexualismo e se torna homossexualidade, né? Ou o sufixo ismo, ele é abolido. Classificado como doença. Era classificado como doença até ontem. Até 1991. Olha que retrógrado, que atrasado, olha que absurdo. E quando convém, esta mesma organização é aclamada como o poço de conhecimento e sabedoria mundial na sua área. O presidente da OMS nem médico é. Então, realmente, o poder da propaganda é algo que veio com a popularização da informação. É o monopólio da virtude, né? É muito, muito difícil. E não adianta, quem tem a propaganda, o maior poder do planeta é o do contador de história, né? É aquele que narra uma história, né? Então eles aprenderam muito bem essa cartilha e vão falar sobre golpe. Cada hora vai ser uma São burros funcionais, podemos dizer assim. Para impedir o jogo político limpo, né? São burros funcionais, né? Então, é isso aí. Impedir um jogo democrático. Isso que é triste. E você vê muitas pessoas defendendo o autoritarismo, defendendo a censura, como se isso trouxesse algum benefício, né? Eu posso não concordar com nenhuma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-los. Agora faz para nós uma abrangência geral sobre toda essa questão. Por exemplo, ele é indiciado até que ele seja preso. Como vai acontecer toda essa questão? Felipe, já é uma anormalidade. A mais alta corte jurídica do Brasil administrar inquéritos. É uma corte que deveria se ater a recursos e não a investigações. Isso é coisa de primeira instância. Isso é coisa da entrada do poder policial ou judiciário. Então você já vê a politização que leva uma pessoa que não tem foro privilegiado a ser julgado diretamente pelo Supremo. Já tira o direito de recurso dele, tá? Depois, mesmo que houvesse esse plano, mesmo que tivesse havido este plano, coisa que eu não acredito, porque todas as evidências gritam o contrário, os próprios generais que foram grampeados falavam aqui 4 linhas, né? E essa informação está disseminada, tá, né? Quer dizer, que o Bolsonaro se recusava. Agora, vamos imaginar o seguinte: o Bolsonaro, como chefe do executivo, ele tem o poder-dever de proteger a pátria, proteger o seu país. O artigo 142, ele prevê claramente, e nós temos o maior constitucionalista do Brasil, doutor Ives Gandra da Silva Martins. Um abraço, professor, saudade das suas aulas. Que teceu aulas maravilhosas, estão disponíveis na internet. Ele defendia a adoção do artigo 142, porque as eleições, na interpretação do maior constitucionalista do Brasil, foram ilegais, elas não são auditáveis, não dá para recontar, não dá para confirmar, não dá para a gente acompanhar a apuração. Ele defendia também. Então, o presidente da República tinha a obrigação de se informar se era ou não hipótese da adoção, da aplicação do artigo 142. Tá? Tinha esta obrigação, sob pena de prevaricar, de deixar de exercer a sua obrigação. O Alexandre de Moraes, ao atacar o seu livre exercício de mandato, ele sim é que está atentando contra o Estado democrático de direito por politizar uma decisão e uma tomada de conhecimento
por parte do líder da nação. Não trouxe resultados, ele preferiu não adotar, não foi falado, se conjecturou, se debateu, ótimo, é para isso que ele estava sendo pago. É para isso que ele tinha os seus 60 milhões de votos. E é muito engraçado isso, né? O Bolsonaro é o país realmente aonde o cachorro faz xixi, onde o poste faz xixi no cachorro, né? E eu sempre digo, é o pasto engolindo o boi. Enquanto a gente discute aqui o Bolsonaro, né, sendo indiciado ali pela PF, com a probabilidade, inclusive, de ser preso, e a Deolane Bezerra solta, né? Então, ou seja, com todos os indícios, né? Me parece que o relatório da Polícia Federal já chegou, inclusive, sobre a própria Deolane Bezerra. Ela que se cuide, porque nessa história toda vocês podem esperar, porque ela pode voltar para cadeia, viu? Mas não para cadeia para cumprir pena, mas mais para cadeia para dizerem assim: olha, estamos prendendo a Deolane, entendeu? Olha só, ela está sendo presa porque nós vamos prender o Bolsonaro também, sabe? Então a gente tem que ficar muito esperto a essas movimentações também, viu, pessoal? Felipe, preocupa quando as nossas leis, a nossa Constituição passa a ser mera recomendação, passa a ser realmente algo que não vem a ser observado, né? Então, como explicar isso lá fora, como explicar isso aqui dentro, é realmente muito difícil, né? Se ela vai ficar também 500 dias na cadeia para depois voltar melhor, só a história vai dizer. Olha, doutor, eu vou fazer o seguinte: na segunda-feira eu gostaria muito que você tivesse presencial aqui, para que a gente possa abrir esse debate também, para a gente tentar trazer outros personagens, para que a gente possa continuar com esse assunto, desdobrar ele de verdade, porque eu acho que tem muita coisa ainda que a gente precisa principalmente que vai ter esclarecer. acontecido até lá. Que nós precisamos esclarecer, inclusive, o nosso público aqui, tá? E de antemão, já quero te agradecer profundamente aí pela sua participação, e foi muito legal, o público gostou e eu acho que você tem que voltar. Felipe, muito obrigado pela oportunidade, realmente por abrir essa voz plural que a gente precisa tanto, né? Não há democracia sem realmente voz dos dois lados. E você faz isso muito bem, você realmente vem representando aqui o que a gente tem de mais valioso no nosso jornalismo e nossa cidadania. Muito obrigado. Obrigado você, um ótimo final de semana, doutor. Espero você aqui na segunda-feira. E é isso, pessoal. A gente vai abrir o nosso espaço realmente para que a gente possa continuar com esse debate na próxima segunda-feira. Porque eu acho que muita coisa ainda a gente tem que trazer à tona e manter todo mundo bem informado e dar os dois lados da moeda, tá? Pois é, pessoal, e esse foi um corte aqui do nosso canal Felipe Campos, e por isso não deixe de se inscrever, inscreva-se no canal, dê o like e acione o sino para que você receba notificação todas as vezes que um novo conteúdo chegar até você. Tá gostando? Então pode chegar, pode usar e abusar sem moderação. Um beijo para vocês.